Se coloque de pé, abra sua Bíblia comigo, Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 8. Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 8. Geralmente eu sempre prego aos irmãos aí um expositivo do texto. Hoje nós vamos de tema, né? Eu quero pegar apenas as duas primeiras palavras aí desse texto, e hoje nós vamos falar sobre o eu sou no Novo Testamento. Amém? Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Deus, esta é a tua palavra, foi lida, será ministrada aos nossos corações pelo teu Espírito Santo nessa noite. Eu oro, Deus, para que através dela seja o Senhor a vivificar o nosso coração, o nosso espírito na tua presença, Pai. Que nessa noite nós possamos estar mais perto de ti através da tua palavra e te conhecer um pouco mais, Deus, através dela, em nome de Jesus, Pai. Fala conosco dentro da tua palavra, é o que nós pedimos ao Senhor, nesse culto de ceia do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, meu irmão. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre os 7 eu sou que Jesus disse. Amém? Tenho certeza que você já viu aí figurinhas trazendo os 7 eu sou. Já leu os 7 eu sou. Talvez você sabiam que eram 7, né? Dentro do Evangelho de João. Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre os 7 eu sou de Jesus dentro do Evangelho de João. Amém? Esse eu sou que Jesus utiliza da expressão no Evangelho de João é o que Jesus fala em primeiro lugar a respeito de si mesmo. Quando nós queremos conhecer uma pessoa, a primeira informação que nós temos, e aí o que eu vou falar agora não vale para Jesus, vale para mim, para você. A primeira informação que nós temos, que muitas vezes não é verdadeira, né? Para Jesus isso não vale, para mim e para você isso vale. É a informação que a pessoa dá de si mesma. Então quando você conhece alguém, a primeira informação que você tem a respeito da pessoa é o que ela fala de si mesmo, né? Você vai entrar num relacionamento, começar um namoro, aí o rapaz chega e fala, olha, eu sou bom, fui um bom filho, né? Sou bem financeiramente, sou trabalhador. Aí às vezes a moça cai na lábia, esse cara é bom mesmo, né? E aí depois ela ouve falar de alguém assim, fulano de tal não presta, vale nada. Mas a primeira informação que a gente recebe é aquela informação que nós recebemos da própria pessoa. Essa crítica que eu fiz não vale para Jesus. Então, se nós queremos e precisamos conhecer mais o Senhor, nós precisamos saber o que Jesus disse a respeito dele mesmo. E aí, em Jesus, nós podemos confiar. Amém? Porque ele não mente, ele não exagera. O que ele falou que ele é, verdadeiramente ele é. Saber quem é Jesus é fundamental para a nossa vida e caminhada cristã. Se queremos experimentar de Deus, nos tornar íntimos de sua presença, obviamente nós precisamos saber quem é o nosso Deus. E quem é o nosso Deus? Quem é o nosso Deus de Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 8?
Quem está falando aqui na visão a João não é o Pai, é o Filho. E as características de deidade apontadas para o Filho no texto que nós lemos, está com D maiúsculo. Mas o texto aqui está falando de Jesus, que é, que era e que há de vir para buscar a sua igreja. O Todo-Poderoso, que no Antigo Testamento, no hebraico, era El Shaddai. E no Novo Testamento a palavra ficou mais feia, né? É o Protocrator. A palavra grega Protocrator significa o Deus Todo-Poderoso da montanha, o mais poderoso Deus dos mais altos montes, o Protocrator. Esse Deus mencionado em Apocalipse capítulo 1, versículo de número 8, é Jesus. No caso de Apocalipse, é o Jesus ressurreto, glorificado. O eu sou de Apocalipse é uma autoafirmação daquilo que já aconteceu. Ele é, ele era, e ele há de vir, e ele é o Todo-Poderoso, e ele é o Alfa, e ele é o Ômega. Alfa e Ômega são referências à primeira e à última letra do alfabeto grego. Ele está dizendo que ele é o todo, ele é o princípio e o fim, ele é o Alfa e o Ômega, ou seja, do começo da história até a eternidade, ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas e nos evangelhos? Quem Jesus disse que ele é? Essa expressão que nós vamos usar aqui, eu sou, não é uma expressão incomum na Bíblia. Ela é usada por Deus a primeira vez pelo Pai. E aí aqui vai ter uma chave para a gente conhecer. Essa expressão é usada em Êxodo 3,14, quando Moisés sai com o povo de Israel do Egito e entra no deserto, e o povo quer saber por qual nome chamar Deus. Por que que o povo tem essa brilhante ideia? Por que que não é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Porque o povo quer nominar Deus. Deus não precisava ser nominado, mas o povo clama por essa nominação, para que eles identificassem o Deus a qual eles estavam seguindo naquele deserto. E Moisés sobe ao monte e pergunta para Deus: Deus, o povo quer saber quem é o Senhor. E após muita insistência de Moisés, Deus responde: diga ao povo que eu sou o que sou. Diga a eles que o grande eu sou me enviou a vós outros. Essa expressão, eu sou, lá em Êxodo 3,14, ela está toda em caixa alta, em sinal de reverência. Na língua original, aquilo se tornou, após uma evolução da língua, um tetragrama. O eu sou, para nós dá 5 letras. No hebraico dá só 4. Essas letras eram YHWH. Eu não vou arriscar falar o W em hebraico porque eu esqueci já. Mas no português seria YHWH. A forma mais aproximada de ler essa expressão eu sou, YHWH, era Iavé. A palavra Iavé nada mais significa do que eu sou. O judeu pegou essa expressão YHWH e excluiu do seu vocabulário, porque fazia a partir daquele momento uma reverência ou uma referência ao Deus Todo-Poderoso. E esse eu sou, Iavé, YHWH, se tornou então o nome de Deus que eles tanto pediram
a Moisés. Quando nós chegamos no Evangelho de João, e isso acontece apenas no Evangelho de João, por isso que os 7 eus de Jesus, que nós vamos ver aqui nessa noite, é no Evangelho de João, causa espanto no coração de quem escuta. Ao fazer a leitura bíblica, quando Jesus fala assim, eu sou a videira, eu sou o bom pastor, pode ver que após Jesus utilizar dessa expressão, há revolta entre os escribas e fariseus, eles ficam malucos. Por quê? Apenas no Evangelho de João, quando Jesus utiliza a expressão eu sou, ele usa o termo YHWH, afirmando que ele era o Deus eu sou de Êxodo 3,14. E os escribas e fariseus pensam assim, quem é esse homem? Quem ele pensa que ele é? Para falar que ele é Yahvé. Embora isso hoje não seja tão interessante para a igreja, a deidade de Cristo, afirmar que Jesus é Deus, foi problema teológico dentro da igreja em séculos. Existem religiões que foram fundadas no mundo afora, justamente por não acreditar que Jesus é Deus. Testemunho de Jeová, por exemplo, os Mormons. Não se escandalize, a igreja Voz da Verdade, liderada pelo pastor Carlos A. Moisés, saíram da Assembleia de Deus porque não acreditavam na deidade de Cristo. Hoje a igreja não se preocupa mais com esses pontos, chamados teológicos. Os nossos interesses hoje são bem menores do que o interesse a respeito do conhecimento correto das Escrituras, ou da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, infelizmente. Quando Jesus, apenas no Evangelho de João, 7 vezes, um número atribuído à completude dentro da história bíblica, a numerologia bíblica, não a cabala bíblica, mas a numerologia bíblica. E Deus trabalha com diversos números dentro da Bíblia. Um deles é o número 7. 7 dias o Senhor criou, 7 voltas em torno de Jericó, 7 banhos de Naamã, 7 céus, 7 eu sou de Jesus no Evangelho de João. São vários 7 que existem na Bíblia. Por 7 vezes no Evangelho de João, Jesus vai dizer assim, YHWH, eu sou. Isso causa espanto, porque ele está afirmando ser o Deus de Êxodo capítulo 3, versículo de número 14. O grande eu sou. Quem está vendo, ouvindo e experimentando Jesus, os seus discípulos, ficou fácil acreditar nisso. Porém, aqueles que tinham uma certa resistência ao cristianismo, ouviram essa expressão com uma certa repúdia no coração deles. Quais são os 7 eu sou do Evangelho de João? Nós vamos ver os 7 eu sou do Evangelho de João, para que nós possamos aumentar o nosso conhecimento a respeito de Jesus, sabendo quem Ele é. Amém? Você sabe quem é Jesus? Talvez tenha algo na sua vida que você está precisando de Jesus nessa noite, que você não sabia, e Ele é sobre você. Amém? Vamos lá? Nós vamos abrir a Bíblia aí 7 vezes, então fique com a sua Bíblia aposta. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35. Evangelho de João, capítulo 6, versículo de número 35. Glória a Deus. O texto diz assim: declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim
jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. O primeiro eu sou de Jesus que aparece no Evangelho de João é o eu sou o pão da vida. Não é o pão físico, é uma comparação. É o mesmo pão que Jesus faz menção ao diabo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no Monte da Tentação, transforma essa pedra em pão. Nem só de pão viverás o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando Jesus diz que ele é o pão espiritual. Irmãos, quando nós estamos fracos espiritualmente, nós precisamos lembrar que o nosso pão é Jesus. O seu pão não é uma boa palestra dada na igreja. O seu pão não é uma boa equipe de louvor, embora essas coisas ajudam. O seu pão não é coisas deste mundo. O que completa a sua vida, o que faz você saciar a sua fome espiritual, é o Senhor Jesus. É Ele que mata a fome que nós temos das coisas de Deus. É Ele que completa o vazio que nós sentimos no nosso coração, quando nos sentimos perdidos por aí sem direção. Ele é o pão da vida. É Ele que traz vida à nossa vida morta. É Ele que traz sustento à nossa espiritualidade. É Ele que nos mantém de pé. Ele é o pão que nos dá energia, força, para enfrentarmos as adversidades e as tempestades da vida. Ele é o nosso pão. Você está fraco espiritualmente? Chame por Jesus, porque Ele é o seu pão. Ele é o seu alimento. Se você comer dele, você não mais terá fome. As pessoas sem Jesus vivem por aí como que se algo faltasse na caminhada e na vida delas. Se você está sentindo um vazio espiritual dentro de você, se você acha que a igreja não está te completando, se você acha que a sua oração não está subindo ao céu, o seu louvor não está sendo recebido, a sua oferta não está tendo valor, sabe o que você precisa? Do pão da vida que é Jesus. Experimente do pão da vida. Ele é o pão. Não é nem o pão da ceia que nós vamos participar daqui a pouco, não. É o pão espiritual que só Jesus pode te dar. O álcool não pode te dar. Drogas não pode te dar. O cigarro não pode te dar. O dinheiro não pode te dar. Relacionamentos extraconjugais não podem te dar. O que falta em nossas vidas é Cristo. O dia que você comer o pão da vida, nunca mais você terá fome. Você não vai ter fome nem quando faltar o pão físico, porque você sabe que todos os desertos e escassez que Deus te conduz é uma escola te preparando para o céu. Diga comigo assim: Ele é o pão da vida. Aleluia. O segundo eu sou que aparece no Evangelho de João está no capítulo 8, versículo de número 12. Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 12. Diz assim: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O segundo eu sou de Cristo no Evangelho de João, ele está dizendo que ele é a luz do mundo. É Ele que traz esclarecimento sobre a nossa caminhada. A nossa vida, ela é bem melhor quando ela é direcionada por Jesus.
em pleno século 21, a igreja cristã está precisando aprender a andar com Cristo. Muitos entre nós, irmãos, não é Jesus mais que direciona a vida. Quando Jesus diz que Ele é a luz, está falando de direção, de não andar no escuro. Você consegue andar no escuro? Com muita dificuldade, né? Quando eu levanto à noite para ir ao banheiro, não acendo a luz. Eu sei mais ou menos o caminho do banheiro, lá na minha casa, porque é minha casa. Mas eu saio trombando. Eu levanto, trombo na cortina. Aí a cortina faz barulho, aí a Edileia acorda e me xinga. Você me acordou? Aí eu ando, esbarro na cama. Aí a Edileia, mas levantar tem que acordar eu. Aí eu saio, esbarro num rackzinho que tem, apalpo a parede até chegar na porta. É difícil andar no escuro. Eu me lembro de uma vez que estava dirigindo, o carro que eu tinha antes desse, estava indo para Bom Despacho, sozinho. A Edileia estava lá, eu acho que estava indo buscar ela lá. E eu lembro que eu saí depois de um culto da igreja, meio de semana, para buscar a Edileia, e fui. E eram umas 9h30, 10 horas da noite, não tinha lua. Na hora que eu passei a cidade de Moema, né, antes de chegar no trevo da 262 ali, eu apertei o botão do vidro do carro para abaixar. Estava fazendo muito calor, e na hora que o vidro começou a baixar, o carro apagou a parte elétrica toda. Farol, motor, painel. Eu nunca tinha visto isso acontecer. O carro apagou tudo, nada no carro funcionava, a parte elétrica. Depois eu soube o que aconteceu, né? Na hora que eu apertei o botãozinho para baixar o vidro, tinha um fusível queimando, fusívelzinho de 30 centavos, queimou e apagou o carro no meio da BR. Eu lembro que eu passei um aperto, porque não tinha lua, e de repente assim, você está enxergando aqui claro, e de repente fica escuro. Você não sabe se na sua frente tem uma curva, se você vai cair no lado, lá na vala da BR, da rodovia. Não vinha, graças a Deus não vinha nada de lá para cá, e eu consegui me controlando até a visão ir assim se restabelecendo dentro daquela escuridão. E é terrível andar na escuridão, dirigir pior ainda, foi uma das piores sensações que eu tive. Na hora que o carro desligou, a sensação que eu tive é de morte. Ai, agora eu morro, agora não tem jeito não, vai bater. Parei o carro, liguei para um amigo em Moema, por isso que é bom conhecer pessoa em todos os lugares, né? O amigo em Moema foi lá, me arrastou até a 262, estava perto, não estava longe. Chamei o guincho da 262, que era de graça, né? E aí me deixaram no posto lá em Bom Despacho. No outro dia chamei o eletricista, trocou um fusível, dei na chave do carro e fui embora. Dormi lá no carro para não deixar o carro lá aberto. Mas foi uma das piores sensações que eu tive, a de escuridão. Quem anda sem Jesus anda na escuridão. Seu colega de trabalho que não tem Cristo, ele anda na escuridão. A igreja do século 21 está precisando aprender a ser guiada por Cristo. Ele é a nossa direção. Eu faço um apelo a você em 2023. Não governe a sua própria vida. Entregue ela nas mãos da luz deste mundo. Se Jesus dirigir a sua vida, você não fará maus negócios no seu trabalho. Se Jesus dirigir a sua vida, a sua viagem vai dar certo, a ida, a volta e a permanência. Se Jesus governar a sua vida, seu casamento vai ser uma bênção. Sua vida espiritual será maravilhosa. Faço um apelo a você. Não governe a sua própria vida. Para de assumir as rédeas da sua história e entrega na luz deste mundo. Seja dirigido por Jesus. Pergunta para Jesus se é para ir ou não. Se é para pegar esse emprego ou largar esse emprego. Pergunta para Jesus se essa sociedade é de Deus. Ele é a sua luz.
Ele é a lâmpada que te dá direção para onde você vai. Na hora que você tem Jesus, sua vida fica mais nítida, fica mais clara diante dele. Sabe por quê? Ele é a luz deste mundo. Terceiro, eu sou de Jesus. João capítulo 10, do versículo de número 7 até o versículo de número 9. João 10, do 7 ao 9. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O terceiro, eu sou de Jesus, ele é a porta. O que isso quer dizer, irmãos? O único onde há salvação. Quem entra por ele está salvo. Quando Jesus cita essa expressão, ele está à porta das ovelhas, que era uma das entradas de Jerusalém, por onde o pastor chegava com seus rebanhos e entrava por essas portas. Não era a entrada principal da cidade, era a porta chamada Porta das Ovelhas, porque ela era virada em direção ao pátio. Muitas vezes, por que Jesus usa essa expressão? Muitas vezes o pastor estava sendo assaltado, seu rebanho perseguido, então ele corria em direção à porta das ovelhas e tentava entrar por essa porta rapidamente, porque dentro dos muros da cidade ele estava salvo, seguro. Por isso que Jesus usa essa expressão. Não há salvação fora de Cristo. Salvação é algo que você precisa colocar na sua cabeça. Vou falar uma coisa para você aqui. Nós estamos vivendo muito por este mundo, por esse tempo. Reclamamos de Deus por falta de dinheiro. Reclamamos de Deus porque o ímpio é mais rico do que nós. Reclamamos de escassez, reclamamos de tantas coisas. Não é isso que Deus tem para você. O bem mais precioso que Deus tem para você é a salvação. E eu te pergunto, o quanto que você tem se preocupado por ela? Em entrar pela porta. Você fica reclamando, chorando, murmurando, abandonando o Senhor, deixando de orar, deixando de ler a Bíblia, porque Deus não fez na sua vida. Deus tem mais para você do que algo a fazer nesse mundo físico. Ele escreveu o seu nome no livro da vida. E o que você tem feito para entrar por essa porta que é Jesus? Como anda a sua vida espiritual? Como andou a sua vida espiritual em 2022? Foi mais um ano sem ler a Bíblia, foi mais um ano sem orar, se contentando com as palavras de domingo aqui no púlpito da igreja. Está na hora de entrar pela porta, irmãos, que é Jesus, que pode te salvar. Não é te salvar dos problemas dessa terra, não. Ele está voltando. Os sinais estão aí, irmão. O circo está fechando. Estamos nos retoques da pintura, nos últimos retoques do quadro da eternidade, para entrarmos por ele. João disse que é a última hora. Eu diria que estamos nos últimos segundos dessa última hora. Se João disse que era a última hora há 2000 anos atrás, nós estamos nos últimos segundos, talvez milésimos de segundos, até que o Senhor venha. A vida após a morte. A vida não, a eternidade após a morte. Se amanhã a sua veia da nuca aqui sobrecarregar e você tiver um AVC,
ou a sua artéria fechar num ataque cardíaco fulminante, onde você vai abrir os seus olhos? Você entrou pela porta, irmão. Como anda o seu desejo por salvação? O crente precisava se preocupar mais com salvação do que com as coisas deste mundo. Faço outro apelo para você: Ele é a porta, amém? Entre pela porta, que é Jesus. Diga comigo, Ele é a porta. O quarto eu sou de Jesus está no Evangelho de João. Também no capítulo 10, nos versículos 11 ao 14. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo arrebata e desperta. E o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Quarto eu sou de Jesus, Ele é o bom pastor. Talvez, irmãos, eu seja um mau pastor. Não apenas eu. Qualquer outro pastor dessa terra pode cometer erros. Mas existe um pastor que nunca falha. Jesus. É o único que deu a vida por você. Talvez algum dia eu tenha a oportunidade de dar minha vida para você, no seu lugar. Não sei se o vou fazer. Pode ser que se o ladrão entrar e falar assim: ou eu mato o Silvio, ou eu mato o pastor do Silvio. E eu falo assim: Silvio, foi um prazer te conhecer. Tomara que eu não faça isso, né, Silvio? Mas tem alguém que se colocaria, a única pessoa que se colocaria na frente da bala e falaria assim: mata a mim, mas o Silvio não. Além da Márcia, claro. É Jesus. Só Jesus deu a vida por você, irmãos. Você sabia que é até errado o crente falar assim: não, o pastor tem que dar a vida pelas ovelhas? Não é o pastor que tem que dar a vida pelas ovelhas, é Jesus que deu a vida pelas ovelhas. Ele é o bom pastor, Ele não é mercenário, Ele não te abandona. Talvez eu falhe em não te visitar, mas existe um pastor que nunca falha. É o mesmo pastor do Salmo 23, Ele é Ele. O pastor do Salmo 23 é Jesus. Quando ele diz que Ele é o bom pastor em João 10, 11, Ele está falando que Ele é o bom pastor do Salmo 23. Ele é o bom pastor. Sabe o que significa? Ainda bem, meu irmão, que quem cuida de você não sou eu. Ainda bem, eu não tenho recursos para cuidar de você. Sabe quem cuida de você? Jesus. É Ele que sara as suas feridas. É Ele que tira os seus carrapichos. É Ele que te pega no colo, que consola você na noite de choro, de angústia que você está passando sozinho lá na sua casa. Não estou me eximindo da minha atividade pastoral, pode ter certeza. Mas o bom pastor é Cristo. Ele que te conduz a pastos verdejantes. Ele que te guia a águas tranquilas. Ele que te refrigera a alma. Ele que faz 1000 cair à tua direita, 10.000 à sua esquerda, e você não ser atingido. Ele que prepara uma mesa diante dos seus inimigos, em festa. Ele é o bom pastor. Quando acordar pela manhã e for trabalhar, entenda que Jesus é o seu pastor e fala assim: cuida de mim, Deus. Porque Ele cuida de você muito mais do que apenas como uma ovelha. Ele cuida de você como o pai cuida de um filho. Aleluia. E olha que às vezes o pai falha no cuidado com o filho.
Mas o bom pastor nunca falha no cuidado com o filho. Diga comigo assim: Ele é o bom pastor. O quinto eu sou do Evangelho de João está no capítulo 11, versículo de número 25. Dito a Marta e a Maria, no velório de Lázaro, né, que já havia sido enterrado, velório porque Jesus chegou lá para dar as condolências. João 11, 25 diz assim: disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele é o que, irmãos? A ressurreição e a vida. Ainda que a sua causa pareça impossível, mesmo que ela seja uma causa de morte, se Jesus chegar, tem solução. Pastor, minha vida financeira não tem solução. Se Jesus chegar, tem solução. Pastor, meu casamento acabou. Se Jesus chegar, tem solução. Pastor, eu não tenho solução. Se Jesus chegar na sua vida, tem solução. Quando ele responde para Marta e Maria: eu sou a ressurreição e a vida, ele está falando das causas impossíveis. Ele faz. Diga comigo: Ele é a ressurreição e a vida. O sexto eu sou de Jesus está no capítulo 14, versículo de número 6. Esse é conhecido. Esse aí você sabe de cor, mas passa por cima do eu sou, né? João 14, 6. Respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há outro lugar. Ele é. Ele é o único caminho que nos leva a Deus. Ele é a única verdade em que nós devemos acreditar. Não acredite em revistinha. Não acredite em pregações. Não acredite em interpretações bíblicas. Só há uma verdade, e essa verdade é Cristo. Não há outro meio de chegar a Deus. Só existe uma verdade. Amém? Não tem Maria, não tem Antônio, não tem José, não tem Maomé, não tem Buda, não tem santo nenhum, não tem papa nenhum, só tem um caminho para chegar até Deus. João 14, 6. Eu sou o caminho. Não é um dos caminhos, não existe outros lugares, é só Jesus. Eu me lembro do texto de Timóteo 2,15, que ele diz assim: o único intermediário entre os homens e Deus, Jesus Cristo, homem. Não há outro caminho, ele é único. Não há outra verdade. Não há outra interpretação. Não há outro livro. Só ele é a verdade. E ele é a vida. Sabe o que isso quer dizer? Sem Jesus é morte. Sem Jesus, sua vida não presta. Ela não prestava. Minha vida sem Jesus não prestava. Eu não sei a sua, a minha era um zero à esquerda. Meu futuro era alcoolismo e drogas. Segui os passos que a minha família seguiu. Ainda bem que Jesus interviu. Eu jamais imaginei conseguir concluir uma faculdade. Para a glória de Deus, hoje tenho 2 e uma pós-graduação. Se não fosse Jesus, era um zero à esquerda. A vida sem Jesus não presta. Só em Jesus nós temos vida. Não levante a sua mão. Quantos casamentos aqui melhoraram depois de Jesus? Quantas vidas aqui melhoraram depois que Jesus chegou? Quantos vícios você largou depois que Jesus entrou na sua vida?
quanto você cresceu depois que Jesus mudou a sua história? Eu gosto de citar os irmãos que estão sentados aqui, porque eu vou vendo as carinhas e eu vou lembrando. Pergunta para Joaquina, né, Joaquina, depois. Ela sabia que eu ia citar, ela já estava até rindo. Mas Joaquina ficava escorada, cheia de cachaça na rua. Jesus entrou. Quem diria que a Joaquina um dia passaria num concurso público? Estou mentindo, Joaquina? Conseguiu passar no concurso público da prefeitura. Sabe quem faz isso, irmãos? Jesus. Só Jesus, nossa vida era um zero à esquerda. Pergunta as histórias do irmão Milton para você ver, você vai ficar escandalizado. Quando Jesus chega, muda, irmãos, transforma. Vida nós só temos em Jesus. Eu sei que você está passando um momento difícil. Eu sei que está complicado, mas presta atenção. Se não tivesse Jesus, eu te garanto, estava pior. Estava um lixo. Estava uma bagaceira só. Porque vida nós só temos em Jesus. Ele é a vida. Ele é a ressurreição e a vida. E Ele é o caminho, verdade e vida. Sexto, eu sou de Jesus. Sexto, né? É sétimo, perdão. Sétimo, eu sou de Jesus. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. O último. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Você já deve ter visto e ouvido a expressão de que nós fomos enxertados na videira, né? A videira é uma alusão a Israel, ao Antigo Testamento, a Abraão. E a videira também é uma alusão a Cristo. Quer dizer, irmãos, você conhece a videira? Quer dizer, irmãos, que nós fazemos parte dele. Nós somos um dos ramos dessa videira. Ele é a videira, você é um fruto, você é um galho, você é uma folha dessa videira. Isso significa que nós fazemos parte dele. Isso nos faz cristãos. Isso significa muita coisa. Não sei se você consegue relacionar junto comigo. Tudo que ele venceu, você pode vencer. Tudo que ele realizou, você pode experimentar e realizar também. Aliás, obras maiores você pode fazer. Ele venceu o diabo e você também vence. Ele venceu o pecado e você também consegue vencer. Ele tinha íntimo relacionamento com o Pai. E você está na videira verdadeira, você também pode ter. E quem cultiva você é Deus, o agricultor. Nós estamos nele, meu irmão. O que nós estamos temendo? Quais são os nossos medos? Quais são os nossos temores? Estamos nele. Ele está em nós. Enraizados através do Espírito Santo, unidos, juntos, embora pensemos diferentes, politicamente, torcemos para time de futebol diferente, gostamos de coisas diferentes, estamos ligados a uma mesma videira, é isso que nos une. O que me une com você não é o mesmo pensamento político, o que me une a você não é o mesmo time de futebol, nem é a mesma religião. O que me une a você é Cristo. As demais coisas têm que ser deixadas de lado. E o que me importa na sua vida é que você tem Cristo e eu também. E isso nos faz um. Nós estamos nele, irmãos. E nele você vence. Amém? Nele você rompe as barreiras. Nele você acaba com o pecado. Nele você se liberta, nele você se fortalece, nele você se restaura. E não há outro lugar que nós possamos estar que não seja em Cristo. E aquele que está em Cristo é nova criatura. O velho já passou, eis que tudo se fez novo. Jesus
é a novidade de vida para você. É a novidade de vida para você. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele é o pão da vida. Ele é a luz do mundo. Ele é a porta. Ele é o bom pastor. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o caminho, verdade e vida. Ele é a videira verdadeira. Amém? Se coloque de pé. Vamos orar enquanto a Márcia se prepara ali e toca mais uma canção. Vamos orar. Meu convite, meu apelo para você nessa noite é para que você esteja em Cristo. Amém? Feche seus olhos, curve a sua cabeça, chame por Ele. Chame por Ele nessa noite. Qual desses eus de Jesus você está precisando? Talvez você está precisando de um afago, de um afeto, de um carinho, de um Deus que te pega no colo. Talvez você está precisando entrar pela porta. Talvez você está precisando estar enraizado na videira. Talvez você está precisando achar o caminho. Talvez você está precisando de luz na sua vida. Chama por Jesus, Ele é. Meu irmão, Jesus é tudo o que você precisa nessa noite. Seu casamento precisa de Jesus. Sua vida financeira precisa de Jesus. Sua situação precisa de Jesus. Chama por Ele. Peça para entrar na sua casa, na sua vida, na sua família. É o nome sobre todo nome. É o nome mais doce que o mel. É aquele que foi exaltado de sobremaneira e colocado à direita do Pai. É Jesus, é tudo o que nós precisamos. Você não precisa de mim, você não precisa da Atos, você não precisa do gerente do banco, você não precisa do médico, você precisa de Cristo. Amém? E Ele quer entrar na sua vida nessa noite. Aleluia. Ore ao Senhor, chame por Ele, clame por Ele. Aleluia. Santo Adonai é o Senhor dos exércitos. É o Senhor dos exércitos. Que era